Alô pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Rocha, CEO da TwoGrow. E hoje nós vamos conversar sobre Living Labs, que são a aplicação das práticas e metodologias de inovação aberta além das empresas, também nas organizações públicas e as organizações privadas do terceiro setor, sem fins lucrativos. Em 2003, o Henry Chesbrough, lá nos Estados Unidos, cunhou o termo Open Innovation, inovação aberta. Ele traduziu, por esse termo, todo um conjunto de práticas que ele começou a observar alguns anos antes, que estavam sendo realizadas por empresas como Xerox, Intel e por aí vai. Essas empresas, além de terem seus laboratórios fechados de P&D, lá de pesquisa e desenvolvimento, elas começaram a somar a esse trabalho toda uma nova prática, um novo conjunto de práticas de trabalho com parceiros externos, tais como universidades, centros de pesquisa, outras empresas, como as chamadas startups, hoje por aí vai. Então, o Open Innovation traduz essa nova forma de fazer inovação que estende, amplia a inovação fechada. Com o fenômeno da globalização, a inovação, obviamente, também tornou-se global. Então, empresas que trabalham em inovação aberta consideram não só parceiros na sua região, mas podem considerar trabalhar em conjunto com parcerias de qualquer lugar do mundo. No entanto, o trabalho do Chesbrough, que foi quem criou essa expressão e esse método chamado inovação aberta, ele claramente teve um recorte único e exclusivamente para empresas, ou seja, aquelas organizações privadas que visam o lucro. Mas existem outros tipos de organização, como as organizações públicas, que claramente não visam o lucro, e também outras organizações privadas que não visam o lucro, que a gente costuma chamar de terceiro setor. E aí a gente tem as organizações não governamentais, as organizações sociais e por aí vai. Esses tipos de organizações que não visam o lucro, elas começaram a aplicar também inovação aberta porque elas também precisam inovar, não é mesmo? Então, a partir desse trabalho, eles começaram a identificar que o conceito original de inovação aberta, muito focado em empresas, ele não atendia determinadas necessidades desse tipo de organização, porque elas têm objetivos e públicos muito mais plurais, muito mais complexos do que empresas, que normalmente direcionam suas soluções, seus produtos ou serviços para determinados públicos bem definidos. Então, o conceito original de inovação aberta passou a ser ampliado e aí criou-se o conceito de Living Lab, de laboratório vivo, que criou novas práticas, considerando sim o uso de tudo que o Chesbrough propôs para a inovação aberta, mas considerando um conjunto de práticas adicionais para abarcar todas essas complexidades que vêm de públicos muito diversos e de objetivos muito diferentes também que as organizações públicas e as organizações privadas que não visam lucro têm durante o seu processo de atuação. Os Living Labs são a aplicação prática dos conceitos e métodos de inovação aberta, ampliando-os para as necessidades mais específicas de organizações públicas ou privadas que não visam o lucro. Essas organizações são muito mais diversas, muito mais complexas, porque atendem a públicos muito distintos e têm muitas áreas de atuação. Então, os Living Labs claramente visam criar inovações que atendam aos objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles criados pela Organização das Nações Unidas. São muito interessantes, inclusive, porque convergem com aquilo que as empresas hoje buscam, que são os conceitos ESG, né? De meio ambiente, de responsabilidade social e de governança e compliance. Então, o bacana dos Living Labs é que hoje, inclusive, algumas empresas têm adotado essas práticas, mas quando elas estão pensando em inovações que não dizem respeito especificamente aos seus produtos ou serviços, mas dizem respeito a práticas de preservação do meio ambiente, de práticas de responsabilidade social, de melhoria da sua governança, do seu compliance, ou seja, que também são questões muito diversas. Então, os Living Labs têm trazido muita coisa bacana para o público em geral, para a sociedade, e sempre com esse recorte da sustentabilidade. Os Living Labs, que representam essa aplicação prática de inovação aberta para organizações que têm propósitos muito diversos, começou a encontrar nas cidades um ambiente muito interessante. Isso porque o ambiente urbano das cidades representa uma série de desafios, de problemas e também de oportunidades de melhoria que merecem inovações. Então, a aplicação dos Living Labs nesse ambiente acabou sendo natural, até porque veio ao encontro dos conceitos e necessidades das
cidades inteligentes, o que a gente chama de Smart Cities, porque a gente gosta muito de inglês, né? Então, a aplicação do Living Lab nesse ambiente urbano recebeu o óbvio nome de Urban Living Labs, os Living Labs urbanos. E assim, a cidade passou a ser tratada como um laboratório de inovação, um espaço onde se detectam necessidades, desafios, oportunidades de inovação e, ao mesmo tempo, esse espaço serve como um espaço de validação de inovações. E uma vez validadas essas inovações, elas podem ser aplicadas na prática e escaladas no espaço urbano, trazendo uma série de benefícios para toda a sociedade. Então, os Urban Living Labs, eles também podem ser utilizados em espaços que não são apenas cidades, mas que às vezes têm tamanhos e dinâmicas parecidas, como campi universitário, né? Você pode ter em um campus ou em vários campi a aplicação desse tipo de prática, aeroportos, portos, ferrovias e tantos outros espaços que têm complexidade, que precisam ser governados praticamente como uma cidade. Então, os Urban Living Labs são mais do que uma tendência, uma prática já consolidada e que precisa e pode ser aplicada em qualquer espaço, desde que haja um bom ecossistema de inovação para traduzi-las em ações práticas palpáveis que tragam resultados para a sociedade.